Olá para todos, sejam bem-vindos em mais um vídeo aí da terceira etapa de língua portuguesa. Dá uma olhada aí na nossa tela, nós estamos trabalhando com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, terceira etapa, segundo semestre, módulo unidade 1, e vamos fazer a atividade de fixação número 2, que vocês têm acesso aí. São questões de gramática e interpretação de texto de língua portuguesa. E tá muito legal trabalhar com esses exercícios. Nessa atividade de fixação 2, contém questões de análise de oração, interpretação de tirinhas. Opa, telinha rebelde, volta aqui, que eu ainda não terminei. Vocês podem ver que a nossa tela está apressada. Nós vamos falar de interpretação de tirinhas, anúncios publicitários, nós já fizemos um no vídeo passado, identificação de períodos compostos, ou seja, nós vamos continuar falando de verbos e orações. E algumas questões podem abordar trechos de Machado de Assis, tirinhas de Calvin e Haroldo e anúncios sobre sustentabilidade, temas sempre muito atuais. Calvin e Haroldo não são tirinhas novas, mas elas trazem temas que nunca deixam de ser atuais. Vamos aí na questão 1, que é uma análise de oração. Observe as orações em destaque nos trechos transcritos abaixo, extraídos de Machado de Assis. Primeiro trecho: tinha todas as horas livres e, quando não me ajudava, é porque saíra a caçar ou estava lendo. Trecho 2: fez que o coronel nos dissesse de repente que estava no mundo da lua, que não viera da roça para ficar casmurro e que ou jogássemos ou ele ia às francesas da rua do ouvidor. 3. No primeiro dia recusei, mas a dona da casa declarou-me que era condição do obséquio prestado, ou jantaria com eles ou retirava minha licença. 4. Mas ou fosse da índole dele ou do meu caráter sacerdotal, vi desaparecer-lhe logo esse pequeno assomo. Duas coisas que eu já consigo observar de pronto. Machado de Assis, embora ele tenha temáticas que até hoje são atuais, a língua portuguesa da época dele para cá, ela evoluiu na questão de termos, porque a língua ela é viva. O que isso significa? Que de geração para geração algumas palavras caem em desuso, se tornam menos conhecidas e se tornam preservadas principalmente em documentos e textos literários. Então, algumas vezes, alguns textos de décadas ou de um século para trás, 2 séculos atrás, tem palavras que soam um pouco estranhas no nosso ouvido ou que parecem coisa que a nossa avó diria. Então, o texto do Machado de Assis, embora ele seja gramaticalmente perfeito, ele traz para nós uma certa estranheza por conta de palavras que já caíram no desuso. E até algumas colocações que a gente utiliza na língua escrita na hora de fazer redações, mas que a gente não costuma falar muito, certo? Então, com base nesses 4 trechos, nós vamos começar a nossa análise. Tem mais um 5º trecho aqui, estava esquecendo dele. Voltei à casa delas, instei novamente, ou só com ela, ou com a tia, ela mantinha-se no mesmo pé, para fim, com alguma impaciência, destacando essa palavra instei. Hoje, por causa do Instagram, quando a gente fala que alguém instou alguma coisa, a gente faz a referência ao aplicativo, mas não tem nada a ver com isso. A palavra instar está muito mais para incitar ou mexer novamente. Então, olha aí, mais um exemplo de como a linguagem muda, novos termos surgem, novos significados aparecem. Então, quando a gente fala de literatura, ela traz para a gente um retrato de como as pessoas se comunicavam uma geração, 2, 3 gerações atrás. Isso é muito importante, não deixa de ser um registro histórico e artístico. A seguir, assinale a sequência correta que indica que a ação expressa na segunda oração em destaque representa uma ação indesejável
ou uma ameaça. Escolha uma opção. Então, vamos lá. Qual que é o trecho que ele está pedindo para a gente olhar? É no trecho... Assinale expressa na segunda oração em destaque. A nossa segunda oração, se a gente voltar aqui, é essa aqui. Fez com que o coronel nos dissesse, a ação de dizer, de repente que estava no mundo da lua, que não viera da roça, não veio a ação de vir, estado não estava no mundo da lua, que não viera da roça para ficar casmurro, ou seja, emburrado. Tem até uma obra famosa, Dom Casmurro, que seria o quê? O Dom emburrado, aquela pessoa de cara fechada, fechado em si mesmo, não veio para ficar casmurro, e que ou jogássemos, ou seja, ou ele interage com todo mundo, participa ali do jogo, ou ele ia às francesas da rua Ouvidor. Ou seja, ele vai fazer uma coisa ou outra, ou interage ou vai caçar o que fazer, certo? Então, no trecho em destaque, representa uma ação indesejável ou uma ameaça. 1, 2 e 5, 2 e 3, 1 e 4, 3 e 4, 1 e 2. Vamos de novo. Na segunda oração, a gente já tem aí uma informação. Eu tenho uma ameaça e uma escolha. No primeiro dia recusei, mas a dona da casa declarou-me que era condição do obséquio prestado. Ou jantaria ou retirava minha licença. De novo, ou uma coisa ou outra. Mas ou fosse da índole dele ou do meu caráter sacerdotal, vi desaparecer-lhe logo esse pequeno assomo. Aqui eu não tenho opções de escolha, ele está falando de característica, então aqui essa já está fora. Tinha todas as horas livres e quando não me ajudava é porque saíra para caçar ou estava lendo. Também não tem escolha ou ameaça, está indicando situações. Então, essas duas aqui eu já identifiquei. Voltei à casa delas, instei novamente, ou só com ela ou só com a tia, ela mantinha-se no mesmo pé, para o fim, com alguma impaciência. Também está relatando uma situação, não está falando nem de escolha nem de ameaça. Então, eu vou dizer aí que a alternativa correta é a opção 2. Só os trechos 2 e 3, eu tenho aí a característica de ameaça ou escolha, certo? Meio complicadinha essa questão, tem um pouco de vai e volta, justamente por ser um texto literário, exige aquela leitura mais aprofundada, tanto do enunciado quanto da questão. Justificativa, em 2, ou jogássemos ou ele e as francesas da rua do Ouvidor, olha aí, há uma ameaça implícita, ou eles jogam ou o coronel tomará uma ação, sugerindo o quê? A insatisfação que o enunciado pediu. Em 3, ou jantaria com eles ou retirava minha licença, há uma condição colocada como uma forma de pressão. Se a primeira opção não for seguida, jantar com eles, a segunda é cair fora, retirar-se a licença. Olha aí a diferença de linguagem. Hoje a gente fala, vou sair, vou para algum lugar, estou caindo fora. Aqui você tem a expressão retirar-se a licença, se referindo à ação de sair, certo? Próxima questão. Interpretação de tirinha. Nós temos aí tirinha do Agar, o horrível. Beba logo, já estou fechando. É melhor nós irmos, Agar, que nada. Se ignorarmos, o que ele pode fazer? Depois eu tenho o quadrinho todo preto. Me passa o amendoim, por favor. Na oração, bebam logo, já estou fechando, escolhem uma opção. Então, dentro dessa tirinha, que tem várias opções interpretativas, inclusive da ação aí, o que ele poderia fazer? Apagar a luz e, ó, cascar fora, deixa os bebinhos aí.
Dentro dessa tirinha cheia de opções, eu tenho uma delimitação. Eu quero saber especificamente da primeira frase. Bebam logo, já estou fechando. É um período simples formado por apenas uma oração? Lembra que eu falei? Eu tenho tantas orações quanto verbos dentro do meu período. Então, nesse período eu tenho oração 1, bebam, já estou fechando, olha aí, eu tenho mais de um verbo, então eu não posso dizer que é um período simples. Então, onde tem período simples, eu já corto. Nenhuma das respostas anteriores é um período composto por 3 orações. É um período composto por 2 orações. Essas duas aqui são interessantes de analisar. Por que que a opção E é o meu gabarito? Por conta dessa expressão aqui. Embora eu tenha 2 verbos, eles trabalham juntos, é uma locução verbal. Estou fechando. Então, bebam logo. Estou, o estar, a ação, fechando. Eu não tenho estado de estar. Eu estou executando a ação de fechar. Como esses 2 verbos são uma locução verbal, eu vou ler esses 2 verbos como um verbo só. Então, tem essa peculiaridade. Normalmente, eu conto exatamente quantos verbos eu tenho, a não ser nos casos de locução verbal. Como é uma locução verbal, os 2 verbos equivalem a 1 e formam uma oração. Então, eu tenho um período composto, porque tem mais de um verbo, formado por 2 orações. Oração 1 e oração 2, por causa da locução verbal. Eles não são ações independentes. Eu tenho a ação única de fechar, mas com a ênfase de que eu estou fechando nesse momento. Então, a locução verbal, ela existe para enfatizar o presente, que eu já estou fechando. Por isso, gabarito letra E. É preciso prestar muita atenção nessa dica. Regra geral, eu tenho quantas orações, quantos verbos eu tiver. A não ser, ou seja, tem uma exceção a essa regra. Se eu tiver uma locução verbal, a locução verbal vale por um verbo só. Estou fechando, eu conto como se fosse apenas um verbo, porque um é complemento do outro, certo? Questão 3, leia a tirinha e responda a questão. Infelizmente, quando a gente joga esse tipo de tirinha na tela, ela fica muito pequenininha. Vocês têm ela no material de vocês. Então, não precisa ficar muito focado aqui na imagem, ela está só para referência. Vamos direto para a questão. A partir da leitura da tirinha Calvin e Haroldo, criação do desenhista Will Watterson, é possível inferir apenas, escolha uma opção. A linguagem verbal é predominante, sendo assim, a linguagem não verbal não auxilia na construção de sentidos da tirinha. Já excluo essa de cara, porque se eu estou falando de tirinhas, de charge, de qualquer texto que depende da imagem, é claro que a linguagem não verbal vai auxiliar. Mesmo que todas as quadrinhas tivessem balões de fala, eu ainda teria a imagem como complemento do texto. É o texto imagético ou subtexto. Eu não posso conceber um texto no modelo da tirinha se eu não considerar a linguagem não verbal. Ela faz parte da construção de sentido. Tanto é que se eu tirar todas as imagens e deixar só os balões, não vai fazer sentido nenhum, vai ficar faltando um elemento de coesão, vai faltar coerência entre uma fala e outra. Então, se eu estou falando de tirinha, essa letra A já está totalmente errada, eu não preciso nem pensar no assunto. A ironia é a figura de linguagem predominante na linguagem verbal perante as falas de Calvin no 3º e 4º quadrinhos, por meio das metáforas. Bill Watterson faz uma dura crítica à indústria norte-americana, a indústria norte-americana de guerra.
A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento. Aqui eu já nem preciso ler o resto da questão. Essa eu já tiro. A linguagem verbal, ela faz parte do texto. Se eu tirar todos os balões de fala e deixar só a imagem, novamente eu vou comprometer a coesão e a coerência do texto. Eu preciso das duas coisas. Tirinha, eu não excluo os elementos que estão presentes nela. Se na tirinha eu tenho balão de fala, tanto linguagem verbal quanto não verbal tem o mesmo valor. O desenhista, por meio da personificação do personagem Haroldo, discute sobre a importância da indústria da guerra para a promoção da paz mundial. Letra E. Todas as alternativas anteriores expostas estão corretas. Letra B é a resposta correta. Por que a letra B é correta? Na tirinha, o Calvin faz uma crítica irônica à guerra, que é expressa principalmente naquele quadrinho em que ele faz bang para o amigo dele, o Haroldo. A maneira como as pessoas tendem a brincar de guerra ao invés de paz, nos quadrinhos, ele usa as expressões como americano destemido e opressor comunista. Essa tirinha ela foi feita bem no período em que fazia-se o terror, como se a ameaça vermelha fosse destruir o mundo. Então ele faz uma crítica a essa construção, em que se fazia muita propaganda pela violência, pela guerra, pelas armas, utilizando essa dicotomia, esse contraste. Então, nessa crítica, ele representa estereótipos, o que traz uma camada de ironia. A crítica está direcionada a como a indústria da guerra é romantizada ou tratada como algo natural, usando as falas das personagens para transmitir essa ideia. O Bill Watterson, ele é um autor extremamente irônico, ele é um pacifista, então ele tem críticas muito duras à indústria da guerra, à indústria armamentista e à naturalização da violência até nas brincadeiras de criança. E isso é uma coisa que é atual lá na época que ele criou essa tirinha, mais de uma década atrás, e hoje, porque esse tipo de coisa ainda existe aí na nossa mídia, essa cultura que faz parecer que a violência é algo positivo, como se portar armas fosse uma coisa boa. Gente, quanto acidente não pode acontecer aí para quem tem uma arma em casa, para quem tem criança? As tragédias são muitas e não podemos dizer que elas são de todo inesperadas, porque é um elemento perigoso. A arma, ela não tem olhos, não tem consciência, qualquer pessoa com ela pode fazer uma coisa muito ruim, e mesmo no momento impensado ou por acidente. Então ele traz essas críticas na construção aí dos personagens. Questão 4, análise do anúncio publicitário. Leia o anúncio publicitário sobre a sustentabilidade. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Aí ele traz aí mais algumas informações. A publicidade, de uma forma geral, ali elementos verbais. O que são os elementos verbais? A parte escrita do meu texto, e elementos imagéticos na construção de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a quê? Hein? Letra A, abraçar a campanha e desenvolver projetos sustentáveis. Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais ou consumir produtos de modo responsável e ecológico. Letra C, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Olha só onde ele expressa isso. Apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável, ou seja, reutilizável, que você não vai jogar fora, que não vai virar resíduo no meio ambiente. Letra C, aderir à onda sustentável. Justificando aí a nossa resposta, o anúncio publicitário apresentado promove a ideia de sustentabilidade e reutilização, porque se a sacola não é descartável, você vai utilizá-la mais de uma vez, incentivando o uso
consciente de sacolas retornáveis. O que é retornável é reutilizável, como uma maneira de contribuir para um mundo mais sustentável. Ela aborda a importância de evitar o consumo excessivo e adotar hábitos que impactam menos o meio ambiente. Por isso, ele diz aderir à onda sustentável. Questão 5, período composto, olha aí. Eles gostaram tanto do carro novo que, se pudessem, iam dirigindo até a Europa para assistir ao jogo de seus sonhos. Revista Época, 30 de julho de 2007. Pode-se dizer que esse trecho é um período simples composto por 3 orações, uma oração absoluta, um período composto por 4 orações, um período simples composto de 4 orações ou um período de 3 orações. Olha aí, gabarito letra C, é um período composto por 4 orações. Por que eu vou dizer que ele é um período composto por 4 orações? Porque ele possui as orações interligadas. Oração principal. Eles gostaram tanto do carro novo. É a ideia principal. Gostei do carro. Agora ele vai justificar isso. Ele vai introduzir uma oração subordinada, ou seja, uma oração que obedece à ideia da primeira, através do que. Eles gostaram tanto do carro novo que, se pudessem. Então, esse que, ele é o elemento de conexão entre a oração principal e a oração subordinada. Se pudessem, oração subordinada. Olha aqui o verbo poder. Primeiro verbo gostar. Eles gostaram tanto do carro novo. Oração subordinada, ou seja, que obedece à primeira oração. Se pudessem. A cola que une as duas orações, o termo que. Depois eu tenho outra oração subordinada, que, se pudessem, iam dirigindo. Mas, professor, eu tenho 2 verbos aqui, verbo ir e verbo dirigir. Mas esses 2 verbos, eles fazem uma locução verbal. Lembra lá do outro exercício que nós resolvemos? Aquela exceção à regra. Se eu tenho uma locução verbal, mesmo que sejam 2 verbos, eu vou contar como se fosse um. Então, eu tenho oração principal, 1, oração subordinada, 2, oração subordinada, 3, iam dirigindo, oração subordinada, 4, até a Europa para assistir. Então, ó, para assistir, oração 4, os jogos dos seus sonhos. E essa oração aqui, eu posso chamar ela de coordenada. Por que coordenada? Porque eles estão dirigindo para assistir. Então, esse verbo assistir, ele está complementando a ideia dessa outra oração. Muita informação, né? Então, o que eu preciso fixar desse trecho aqui? Que eu tenho um período composto por 4 orações e eu identifico essas orações pelos verbos gostar, poder, a locução verbal iam dirigindo, que conta como se fosse mais um verbo, e o verbo assistir. 4 verbos, 4 orações, porque a locução verbal eu vou tratar como se fosse um verbo só. Eles estão, ó, casadinhos. Eu tenho um verbo que complementa o segundo. Eles iam dirigindo. Eu estou complementando a noção temporal. Então, vale como um verbo só. E com isso, a gente conclui a nossa videoaula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a compreender melhor aí as atividades de fixação e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigada e parabéns aí pelo esforço de todos!